Olá, terceiro ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula de ética, certo? E nós vamos hoje resolver, vamos responder algumas questões, alguns quesitos da atividade avaliativa 1 e 2, certo? Da terceira atividade, não coloquei porque de qualquer forma está mais recente, então, para que vocês se lembrem, fica mais fácil, né? Fica melhor. Então, coloquei da primeira e da segunda porque faz um certo tempo que a gente estudou esses conteúdos para que a gente possa relembrar, tá certo? E tinha assim, em uma das questões, agimos com justiça quando falamos mentiras ou falamos a verdade. Quando a gente é justo, quando a gente é honesto, a gente fala mentiras ou fala a verdade? Falamos a verdade. Então, a frase correta seria a segunda frase. Você poderia circular, você poderia sublinhar também. Sublinhar, lembrando que é você passar um traço embaixo, né, da frase ou da palavra, certo? Outro quesito que tinha era assim: pinte a cena que demonstra a solidariedade. Quando a gente é solidário, né? A solidariedade é o que? A gente ajudar o próximo, né? Ajudar aquelas pessoas que estejam precisando, a gente respeitar essas pessoas, certo? E aqui a gente tem duas imagens, ó. Tem uma aqui que tem uma pessoa com a perna engessada e outra está ajudando. E aqui a gente tem duas crianças que estão brigando, né? Uma criança ela está empurrando a outra. Então aí, quem é que está sendo solidário? Quem é que está ajudando outra pessoa? Aqui está a cena que está representando é a primeira ou a segunda? É qual? Então, a cena correta seria qual? A primeira. Então, você deveria pintar essa primeira cena, certo? E a gente falou também bastante sobre ética, né? Vocês estudam a disciplina de ética na escola, então vocês veem vários aspectos, né? Aquilo que é correto, né? Da gente poder fazer. Então, agimos de forma ética quando nos comportamos bem, respeitando as pessoas e sendo justos com elas, ou nos comportando mal, desrespeitamos as pessoas, sendo injustas com elas. Então, a gente é ético quando a gente desrespeita ou quando a gente respeita as pessoas. Qual seria aí a frase correta? Seria a primeira, né? Que é quando a gente respeita as pessoas, independente da condição delas. Né? Se ela tiver um posicionamento político diferente da gente, né? Se ela pensar diferente em outros aspectos também, ela tiver uma religião diferente da gente, a gente precisa respeitar, independente da situação, certo? E aqui a gente tem mais duas imagens que tem assim. Tinha assim na atividade, né? Pinte a imagem que demonstra ética. Né? Na primeira imagem, a gente tem o que aí? Uma criança caiu e tem outra levantando. Na segunda, tem uma pessoa falando ao celular, mas tem uma pessoa tocando bateria próxima a ela. E ela tá vendo, né, que tem alguém querendo falar. Tanto é que a menina tá dizendo o quê? Porque você pode falar mais alto. Ela tá pedindo para a pessoa do outro lado falar mais alto, por quê? Ali não está tendo respeito porque ela está fazendo, né? Ela está fazendo uma ligação, pode ser inclusive até de urgência, e a pessoa continua fazendo barulho.
Então, qual seria aí a imagem correta? A primeira ou a segunda? A primeira, né? Então, você deveria pintar essa primeira imagem, né? Que tem aí uma criança ajudando a outra, certo? Então, a imagem correta seria a primeira, certo? Outro quesito que a gente tinha para pintar, tinha assim, pinte a cena que demonstra o diálogo. A gente falou bastante sobre o diálogo. Quando a gente dialoga, né, a gente conversa, a gente interage, a gente troca ideias com outras pessoas. Inclusive o diálogo, muitas vezes, ele evita, né, que sérios problemas possam acontecer, né? Evita muitas vezes que a violência, né, que é, inclusive violência que eu estou falando, não é nem essa que a gente vê aqui, aquelas guerras que tem em outros países, né, que muitas pessoas morrem. Aquilo ali é falta de diálogo, né, falta de uma conversa, falta das pessoas chegarem, né, a uma conclusão correta. Então as pessoas não dialogam e o que é que acontece? Termina, né? No que nessa catástrofe toda que a gente está acostumado a ver. Né? Aí aqui, ó, tem duas crianças, ó, ele dizendo, sou um menino. Ela dizendo, sou uma menina. E aqui a gente tem um colega e ele está batendo no outro. Onde é que está o diálogo? Aí onde é que as pessoas estão se entendendo? Na primeira imagem, não é isso? Então é aí onde as pessoas estão, né? Ó, outro quesito. Circule a frase que explica o que é meio ambiente. A gente tem uma mania, né? Quando eu digo a gente, eu também, quando eu era criança, eu pensava que meio ambiente era só aquelas coisas da natureza. Eu achava assim. Mas meio ambiente é tudo, né? Tem gente que quando a gente diz assim, ó, diga alguma coisa sobre o meio ambiente, tem gente que diz assim, meio ambiente é árvore, meio ambiente é um rio, meio ambiente é um animal. Não está errado não, tá? Agora sim, não é só isso, não são só essas coisas, né? E muitas vezes a gente pensa que meio ambiente é isso, né? Então, vamos ver, vamos analisar aí as duas frases para que a gente possa ver qual é a correta. Meio ambiente, tudo o que nos cerca, coisas vivas e não vivas, apenas as plantas e os animais. Qual seria aí a frase correta? A primeira, meio ambiente é tudo. É tudo aquilo que nos cerca, as coisas vivas e as coisas não vivas, certo? Por exemplo, a nossa casa, ela faz parte do meio ambiente, certo? Ela é o meio ambiente. Olha outro quesito bem interessante que tinha, ó. Marque as palavras que indicam algumas consequências do desequilíbrio ecológico. Né? A gente já viu que, por exemplo, o aquecimento global, que é o aumento da temperatura no planeta, nós estamos sofrendo com o alto calor, né? Tem muito calor. A gente está sentindo isso todos os dias e isso está acontecendo por conta do aquecimento global, certo? Então, quais são as consequências disso tudo que está acontecendo na natureza? Inundações. Quando a gente fala em inundações, são que as enchentes, né? Aquelas grandes enchentes. Né? Será que está acontecendo, essas inundações estão acontecendo? Sim, né? Por quê? As geleiras, por conta do aquecimento global, né, do aumento do calor no planeta, as geleiras estão derretendo. Então, o nível do mar, né, a água do mar, está aumentando a quantidade. Então, faz com que muitos lugares fiquem inundados com mais facilidade, certo? Então, inundações, correto?
surgimento das calotas polares. Quando a gente fala as calotas polares, são aquelas geleiras. Será? Também, né? As geleiras estão derretendo. Então, é outra consequência, é outro problema, desequilíbrio ecológico. Chuvas equilibradas. Será assim que está chovendo no tempo certinho, tudo direitinho? Muitas vezes tem aquelas chuvas inesperadas, né? Aquelas chuvas repentinas. Então, isso também faz parte. Então, as chuvas elas não estão equilibradas, né? Tanto é que chove assim, quando a gente menos espera, né? Que a gente diz até assim, que é uma chuva fora da época, né? Calor intenso. Isso a gente está sentindo na pele, né? Todos os dias, esse calor, né? Que não para, só faz aumentar, certo? O que significa reciclar? Tem várias formas de você falar sobre a reciclagem, né? Você pode dizer que reciclar, você pode pegar um produto e transformar em outro. Você pode reaproveitar esse produto, né? Reutilizar esse produto, né? Então, é uma forma de você aproveitar aquele produto que ia para o lixo, certo? Dê exemplos de materiais que podemos reciclar. Era outro quesito que tinha. O que é que a gente pode reciclar? Quando a gente estudou sobre o lixo, né, sobre a reciclagem, a gente viu aquelas lixeiras coloridas. Né? A lixeira vermelha, a verde, a azul, a amarela e a lixeira marrom. Então, o que é que a gente pode reciclar? Quais são esses materiais? A gente pode reciclar vidro, papel, plástico, metal. A gente também pode reaproveitar cascas de verduras, né, de frutas, restos de alimentos, né, cascas de ovos, folhas, para poder fazer adubo para as plantas. Né? O adubo ele ajuda as plantas a se desenvolverem melhor. Inclusive o adubo orgânico, que é aquele adubo que não leva produto químico, é o adubo ideal, né? Porque ele não vai prejudicar a planta e nem vai nos prejudicar também. Outro quesito que a gente tinha era assim: observe a imagem abaixo e explique o que está acontecendo. Nós temos aí alguns problemas nessa imagem. Não temos um problema, só temos alguns. A primeira coisa que a gente observa nessa imagem é o quê? Um dos problemas, a poluição da água. Por esgoto, olha aqui, ó, os esgotos saindo. Pelo lixo, também, olha aqui a quantidade de lixo boiando. Quem sofre com isso? Os animais, né, os seres vivos que vivem na água, né? Mas esse não é o único problema que a gente vê nessa imagem, não. Tem outro problema. Que problema é esse? Vamos olhar um pouco mais a parte de cima agora. O desmatamento, né? A gente está vendo aqui, ó, que muitas árvores foram cortadas, né? E com isso também tem lixo aqui nessa parte aqui, a poluição do solo também. Então a gente pode encontrar aqui a poluição da água, do solo, o desmatamento também, né? Então são alguns dos problemas que a gente vê nessa imagem. Inclusive isso é uma crítica, né? A questão da poluição, a questão de você destruir o meio ambiente, né? Por isso que tem até os peixinhos aqui, olha as carinhas dos peixes, né? Essa imagem, desde que eu coloquei ela na atividade de vocês, eu achei ela interessantíssima, né? É uma imagem que ela desperta muito na gente a questão da reflexão.
Então, a gente tem aqui, ó, uma pessoa cortando a árvore. A gente vê que ele já começou a cortar. E ele está olhando o que é que os meninos estão fazendo do outro lado. Né? Ele está cortando e as crianças estão reflorestando. Reflorestar é o quê? É plantar. Né? E ele está desmatando, né? Que ele está cortando, está arrancando a árvore. Então, dessa cena, o que é que o homem está fazendo? Tiveram algumas pessoas que colocaram cortando a árvore, está desmatando, né? Está fazendo desmatamento. Tudo isso aí está correto, né? Porque se ele está cortando a árvore, ele está desmatando. Letra B tem assim: quem está agindo corretamente em benefício do meio ambiente? Quem está correto aí? É o homem ou são as crianças? As crianças, né, que elas estão colaborando com a natureza, elas estão plantando, certo? Letra C, o que você acha que deveria acontecer com esse homem? Aí era pessoal, né? Tiveram várias respostas nas provas, certo? Aqui, ó, o que você acha da imagem abaixo? Essa imagem é muito interessante também, porque tem uma pessoa, né, o Gari, que é um profissional importantíssimo, né, para que a cidade esteja limpa. Ele está limpando a cidade, ele está fazendo o trabalho dele, a parte dele. Mas olha aqui, ó, uma pessoa está jogando lixo. Aí eu digo a você, isso é desrespeito com o meio ambiente, né, porque ele está jogando lixo no chão, e desrespeito com o profissional da limpeza, né, com o Gari, que ele está aqui recolhendo o lixo. Tem um carrinho aqui, a lixeira, né, grande, então ele poderia parar e jogar esse lixo dentro dessa lixeira, mas não, ele jogou no chão. Infelizmente, isso é uma cena que ainda é comum, infelizmente. Né? Então, desrespeito total, tanto com o Gari quanto com o meio ambiente. Né? Qual tipo de lixo deve ser colocado nas lixeiras cinza? A lixeira cinza são aqueles tipos de lixo que a gente não pode reciclar, a gente não pode reaproveitar. E na lixeira marrom são o que? Os restos de alimentos, né? Que é o que a gente chama do lixo orgânico, né? Restos de cascas de verduras, de frutas, de ovos, restos de alimentos, certo? Então, são misturadas, são materiais orgânicos que eles são misturados e servem para produzir adubo. E aqui vocês têm uma atividade de casa. Marque o X nos nomes dos tipos de materiais que podemos reciclar. O que é que a gente pode reciclar? O que é que a gente pode reaproveitar? Seringas, plástico, papel, metal, vidro e esparadrapo. Preste atenção que nós temos aí dois exemplos de lixo hospitalar. Será que lixo hospitalar a gente pode reaproveitar? Circule as frases que indicam consequências provocadas pelo aquecimento global. A gente falou ainda agora, né? Clima agradável. Será que a gente está sentindo um clima agradável? Aumento do calor. Derretimento das geleiras. Terceiro, explique com as suas palavras o que é reciclagem. Então, ó, vocês podem pausar o vídeo para poderem copiar a atividade, certo?
E hoje a gente fica por aqui, ó. Beijo para vocês e até a nossa próxima.